Mas a maneira com que cada um se sente frio é muito interessante, né? Tinha uma pessoa, um assim, amigo, ele dizia que sentia muito frio nas orelhas, né? Estranho isso, né? E aí, onde você sente frio? Eu sinto muito nos pés e nas mãos, mais nos pés, né? Mas ao mesmo tempo que eu coloco a meia, chego de noite, eu tiro tudo, é um desespero. Mas como é bom, né, a gente ver o quanto Deus age, né, nesse momento, no tempo frio, na chuva, no calor. Nós somos servos de Deus, estamos agradecendo ao Senhor. Em alguns países lá fora, o verão já está chegando ao fim. E se está chegando ao fim lá fora, que está se aproximando aqui para a gente, eu confesso que eu sofro mais no período aí quente do que no período frio. E, inclusive, nós não vamos ter ar-condicionado ainda nesse período, mas já estava com essa ideia, né? Mas fortaleceu mais ainda, eu estive visitando de Água de Lindóia, nós fomos lá em Olambra, e eu estava vendo a maneira com que eles resfriam as estufas. Então chama aquilo aspersor, né? Uma coisa bem fininha que joga água, né? Eu acho que eu vou usar isso aqui em cima, puxar as cadeiras mais para o meio, antes de começar o culto, né? Porque aí o ambiente já vai estar mais fresquinho. Colocar umas plantas aqui laterais, né? Vou criar alguma coisa, você pode ter certeza disso, né? Se vai dar certo ou não, quem sabe a gente pode até fazer um dia o culto do guarda-chuva, não é legal? Da sombrinha? Sei lá, mas alguma coisa Deus vai nos ajudar, né? Porque não é só a questão do ar. Há pouco tempo um pastor amigo até nos ofereceu, né? Mas o que adianta, querido, você ter um carro que pode botar até o combustível, mas não pode pagar o IPVA. Então, né, a gente tem que ser coerente. E eu tenho certeza que se eu fosse receber esses aparelhos aqui, não iria suprir a nossa necessidade. E talvez você poderia dizer assim, pastor, vamos guardar, deixar guardado para mais. A gente não consegue. A gente acaba, vamos ligar, e aí a gente acaba criando uma despesa, mas tudo no seu devido tempo, se assim Deus permitir. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Nós estamos aí lendo o livro de Atos, capítulo 16. Hoje eu vou estar finalizando. E semana que vem, pela manhã, o pastor João estará iniciando aí o capítulo 17, né? Amém. Senhor, nesse exato momento, eu quero pedir aqui a inspiração de um texto que todos nós temos na Bíblia, muitos já leram, releram. Então, o que eu vou ler não vai ter nada de novidade, a não ser que o Senhor revele, a não ser que o Senhor traga as aplicações para os nossos dias de hoje, desse exato momento. E é isso que eu te peço, Espírito Santo, seja conosco, me ajude a cada um dos nossos irmãos a ser inspirados, tocados, e que o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia possa também abrir os nossos corações para receber a tua palavra, e assim nós acreditamos. Se você crê, diga amém. As pessoas, né, são transformadas quando mexem no seu dinheiro. Isso é fato, quer seja crente ou não cristão. Nós vamos ver que nesse momento em que eles vão buscar a Deus em oração, começa a acontecer coisas boas, pessoas se convertem, né? O texto só fala de Lídia, mas com certeza muitos aqui foram tocados, principalmente os da sua casa. E aí, durante esse período, eles continuam orando, fazendo a sua estratégia, e aí eles se deparam agora com uma situação ruim, né? Nessa situação ruim, eles são humilhados, eles são acusados, a multidão julga-os,
E aí Paulo, junto com seu amigo Silas, né, recebe a punição que era decretada naquela época, simplesmente porque eles usaram o nome do Senhor Jesus. Em dizer para aquela mulher que foi liberta, e ao dizer para ela, seja livre, eu repreendo esse espírito em nome do Senhor Jesus. Então, naquele momento, o que Deus fez através daquela situação, né? Uma situação constrangedora, que parece que tudo estava dando errado. E não tem como a gente pensar diferente, querido, quando nós estamos com o propósito de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós estamos guardando os princípios do Senhor e as coisas começam a dar errado, naturalmente, os questionamentos vêm. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou em pecado? O que falta? O que eu preciso ainda? Qual é o meu apoio? O que eu necessito ainda para... o que está acontecendo? São dúvidas, querido, que vão existir sempre, né? E a gente tem que externar isso mesmo. Temos que entender qual é a nossa natureza. É uma natureza difícil, porque nós não conseguimos compreender aquilo que é fora da nossa razão, é o sobrenatural de Deus. E as experiências dessas pessoas aqui são assim, totalmente diferentes, em termos de ter intimidade com Deus, de muitas situações que nós vivenciamos aqui hoje. Essas perseguições que a gente percebe aqui, elas existem, né? Essas perseguições, eu não sei se porque eu fiquei muito tempo em um lugar muito quieto, muito tranquilo, né? A minha audição parece que melhorou. Você sabia disso? E qualquer fala que eu estou escutando aqui hoje, parece estar falando comigo aqui agora. Você sabia disso? Olha que interessante. Vale a pena você, às vezes, se retirar para ficar no lugar em total silêncio. Amém, irmãos? Amém? É importante. Assim também é a nossa vida com Deus. Vale a pena você se retirar em busca para aquietar a sua alma, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Então, nós vamos ver aqui nessa situação que o que parece que está dando tudo errado, né? Paulo e Silas não sabiam disso. Deus vai começar a agir. O Deus de milagre vai começar a agir. E aí nós vamos começar a pegar o texto de Atos 16, versículo 23. Vamos ver o que diz aí. Entra agora o terceiro personagem. Primeiro foi Lídia, depois foi uma mulher escrava, que não era nem conhecido na sociedade, e agora novamente uma pessoa de uma função muito simples, né? Não era uma função de honra naquela época, não, né? Mas um carcereiro romano, vai dizer assim no versículo 23, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, né? Deixa eu ver aqui. Depois de foram lançados, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. O que nós podemos assim perceber, que primeiramente, essas pessoas trabalham por escala, né? E quem trabalha por escala de plantão, seja qualquer que seja a função, né? Tem dias que o seu plantão é uma maravilha, não é verdade? Mas tem dias que o plantão que você faz é uma tormenta. E talvez esse carcereiro possa ter pensado isso. Justamente no meu plantão sobrou para mim. Sobrou o quê? Porque essa frase aqui, quando ele vai dizer aqui, são instruções enigmáticas, difícil de entender. Veja só, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com o quê? Com cuidado.
que isso significa? Quem é essas pessoas? O que eles fizeram? Isso não era passado para eles. Eu vou ter que botar mais soldados? O que eu vou fazer? Ele só sabia o seguinte: uma vez recebendo essa instrução, ele estava responsável. Qualquer coisa que acontecesse, quem era o responsável? Ele. Então, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no versículo 24, no cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Como eles não tinham como questionar essa ordem, o que ele fez? Vou colocar num lugar seguro, aonde não vai atrapalhar o quê? O meu trabalho? A gente só vai saber isso no outro versículo. Vai atrapalhar o meu sono. Há um tempo atrás, uma pessoa estava em um desses trabalhos de assim, plantão, e essa empresa não era nem uma empresa daqui, não. Acho que é Rio Grande do Sul. E questionaram a pessoa que tomava conta, que da noite para o dia sumiu um trator. Como você não viu o trator saindo? Naquele tamanho, um caminhão puxando. Então você pode entender, né, quem foi penalizado por isso. Então, essa instrução aqui de deixa essa pessoa presa, né, e toma conta dele com muito cuidado. E ele justamente fez. Eu não sei qual é a questão, vou me prevenir. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Nós também podemos aqui trazer uma aplicação muito importante para nós, que a atitude dessa pessoa, né, foi correta. Ele levou a sério aquilo ali. Mas e aqueles que não levam a sério? Quando o médico chega para você e diz: olha, se você não fizer exercício, você vai ter sério problema lá na frente com as suas articulações. Eu estou agora revendo muito essa questão de comer carne vermelha. Eu já observei, eu gosto de comer carne. Tem alguém aqui que gosta de comer carne vermelha, né? Carne branca para mim, parece que eu não comi. Carne moída, então, nem pensar. Eu gosto de comer coisa que pesa, né? Mas ultimamente o corpo já está dizendo: olha, passou o seu tempo. Então eu estou aí nessas mudanças. E eu já tive sérios problemas com isso, de triglicerídeo alto por excesso de carne vermelha. Eu sou tão apegado a essa questão que se fala assim: se não tem carne, não tem comida para mim. Parece que eu não almocei. Sopa. Geralmente na sopa tem o quê? Muito legume, na verdade. Macarrão. Tem que ter carne. Se não tem carne, para mim não é sopa. Né? Então, só para você entender, né? Mas eu já fui orientado e já há um bom tempo eu venho fazendo essas mudanças. E nesse período agora de retiro, que você fica em um bom lugar, tem uma boa comida, é excelente oportunidade. Aonde que eu vou comer filé mignon todos os dias? Ah, meu filho, nunca, né? Tenho certeza disso, que eu não vou comprar. Então eu falei: hoje, é essa semana, mas o corpo está dizendo. Até mal passado não tem problema, e eu não gosto de carne bem passada, mas o corpo começa a dizer, né? Então a gente precisa prestar atenção para essas coisas, não o que você fez durante uma semana, né? Mas aquilo que você faz diariamente, que você já foi orientado. Você leva a sério isso? Né? Quando você é avisado, você traz isso como uma assim, aplicação? Ou você é aquela pessoa que questiona? É besteira, não tem nada a ver. Sabe, querido, eu, com um tempo de experiência, de maturidade, eu tenho aprendido o seguinte: eu tenho aprendido que, independente de quem fale, seja cristão ou não, tem experiência ou não, eu reflito sobre aquilo ali. E em muitos casos eu vou pesquisar até para ver se de fato aquilo ali procede e se tem alguma coisa que eu posso trazer de bom. Então, quando você receber um aviso, não ignore.
Presta atenção, não deixa orgulho chegar em você, né? Arrogância, né? Eu sei, sempre fiz assim. O fato de ter sempre feito assim não quer dizer que vai acontecer de novo, né? Então, esses avisos, eles são importantes. E esse carcereiro que fez certinho. Vou colocar no lugar seguro e não vou ter problema. E aí a gente pode trazer essa aplicação para a nossa vida. Assim também a nossa vida, querido, que ela nos arrasta em muitas situações para cárceres profundos, como que foi colocado esses dois irmãos, no interior. Muitas situações nos aprisionam e não tem como fugir. Porque nem tudo você tem controle. Você pode ser regrado na sua alimentação, respeitar o seu tempo de sono. Você pode fazer os seus exercícios, seus devocionais. Tanto na parte física, você vai correr os mesmos riscos em termos de doenças, de enfermidade, quanto nas partes espirituais. De lutas, como diz o apóstolo Paulo, por dentro e por fora. Mas então, qual é a vantagem? Não vamos comer à vontade, não vamos orar, não. A diferença é que aqueles que passam por essas lutas, mas se prepararam para elas, conseguem enfrentar com muito mais facilidade e saem dessas tempestades vivos. E aqueles que não fazem isso, não conseguem suportar. Eu posso dar esse testemunho dizendo que uma das palavras que eu gosto muito de usar é do Abraão, quando ele diz para o seu filho, Deus proverá, né, um cordeiro para si, quando o seu filho pergunta aonde está o cordeiro. Então eu gosto muito de usar essa frase, Deus proverá. Deus proverá. É o que eu falo para mim, constantemente, né? Então este ano, no final do ano, melhor dizendo, de agosto do ano passado até março, eu passei um período muito difícil, né? Um período muito pessoal, de muitas lutas. E quantas vezes eu estive sem esperança, sem saída, mas tinha que caminhar, tinha que estar aqui pregando, tinha que estar dirigindo, tinha que estar trabalhando, tinha que estar comendo. Então, de onde tira essa força? Não é fácil, querido. Mas essa força, a gente consegue tirar para sobreviver nesses momentos que somos lançados nesses cárceres, por sermos cristãos mesmo. Essa é a grande verdade. São lutas espirituais. A igreja é uma excelente fonte que nos ajuda, sabe? Está no meio aqui das pessoas. E como é importante que aquela pessoa que está ao seu lado, e eu observo isso aqui na igreja, as pessoas respeitam. Porque eu acho que não tem coisa pior do que quando a pessoa está triste e a pessoa fica dizendo, por que você está triste? Fala comigo. Você não vai me contar, não? Você não confia em mim? Eu estou com um problema e já estou com um segundo problema. Qual é? É você me falando, enchendo minha paciência. Não é verdade? Sim ou não? Se tem alguém que gosta assim, você levanta sua mão, que aí fala, quando alguém quiser me encher a paciência, procura aquele irmão que não liga, não. Então, respeitar aquela pessoa que naquela hora não quer falar, respeitar aquelas pessoas que não gostam de brincadeira, não gostam, é sério, é o jeito dele, respeita. Então, como que é importante nós encontrarmos esse abrigo na igreja? É um dos lugares que você vai encontrar essa fonte, querido. Quando a igreja é sadia, quando a igreja você tem a oportunidade de falar, porque se você fala, me diz aqui, você hoje já é adulto, mas você um dia foi criança. Me diz aqui, quando você contou algo ao seu pai ou à sua mãe, que você levou uma correção daquelas, você voltou a contar a mesma coisa?
Se você fez isso, você é muito obediente. Você não conta. Então, se você está na igreja e você não tem a liberdade de externar os seus pensamentos, seja eles bons ou ruins, certos ou errados, aonde você vai fazer isso? Você vai encontrar em algum lugar lá fora. E aí que é o grande problema. Você vai encontrar alguém que não vai só ouvir como a igreja deveria ouvir e simplesmente depois falar assim, eu vou orar por você. Você vai encontrar alguém que vai interferir, que besteira. Está com problema em casa? Arruma qualquer coisa aí fora, qual o problema? Está com problema com seu filho? Deixa ele embora. Todo mundo está fazendo assim. Então, a igreja precisa ser esse lugar aonde você possa encontrar esse abrigo. As pessoas mais próximas, o seu pastor, o líder ao qual você tem. A igreja tem que ser esse lugar que vai transmitir confiança. E eu posso afirmar para você, querido, quantas vezes o que eu pude só fazer era orar e louvar. Não pelas necessidades que eu estava passando, mas por saber que, no devido tempo, outras situações que Deus resolveu, Deus iria resolver aquela. Então é importante você entender este ponto aqui. Você precisa ter essa liberdade aonde um lugar em que você se sinta seguro. Versículo 25 ao versículo 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. É interessante esse horário aqui, à meia-noite, É um período onde tem mais silêncio. É um período onde poucas pessoas estão acordadas. É um período onde você, aqueles que gostam de trabalhar à noite como eu, você consegue ter mais tempo, porque você não vai conseguir sair, você não vai conseguir ver nada, porque aquela hora está praticamente tudo ali pela metade, as coisas parando. Então, esse tempo aí, meia-noite, se refere a muitas situações assim da nossa vida, querido, que você não tem o que fazer. O outro dia, a sentença já estava marcada. Eles não estavam ali presos porque vamos guardá-los aqui para ter uma sentença, e era já uma sentença de morte. Isso era fato. Então, por volta da meia-noite, querido, nós passamos por situações assim, que nós precisamos fazer o quê? Orar e dar louvores a Deus. Essa prática de oração tem sido uma mensagem do Espírito Santo constante no meu coração. Leve a igreja para orar. Essa foi a última palavra do meu discipulador. Emilson, a partir de agora, você vai precisar orar mais. Não tinha entendimento ainda que ele iria partir naquela época, mas aquela palavra ficou no meu coração. E hoje, quando estou à frente de uma igreja que não era também meus planos, hoje eu entendo essas palavras que foram ditas lá atrás. Queridos, nós precisamos falar com Deus. Você precisa praticar essa oração. Veja que eles não estavam orando porque estavam na prisão. Eles chegam nessa cidade e vão procurar o quê? Um lugar de oração. Por que não começar esse dia dessa maneira? Quando você acordar, eu tenho um medicamento que eu tomo logo pela manhã, então eu sei que eu tenho que deixar ele próximo à cabeceira, em uma garrafinha de água, a primeira coisa que eu faço, porque precisa de 20 minutos para depois eu comer qualquer coisa, aquela coisa. Então eu pensando na comida,
já logo deixo o remédio ali, porque se eu acordar e daqui eu vou ter que esperar mais uns 20 minutos, né? Mas eu já acordo, antes de fazer qualquer coisa, eu já agradeço. Senhor, obrigado por mais esse dia que eu levantei, com sono, com frio, aquele barulhinho de chuva, mesmo não querendo ir para a igreja, mas obrigado, Senhor, que eu vou e eu estou dizendo que agora, hoje eu estou aqui, amém? É o mesmo sentimento, querido, mas é um exercício diário da nossa vida, de buscar a Deus, de clamar o Senhor. E quando a gente vence essa luta, né, interna, a gente diz, valeu a pena. Que bom que eu não desisti, que bom que eu estou aqui. Então, por volta da meia-noite, aqui demonstra também que essa temperatura, né, nesses lugares, durante o dia é muito quente e à noite, muito frio. A cela que ele estava, era a cela no interior, então, possivelmente em um porão, por ser um lugar que não tinha luz. Existiam 3 tipos de celas naquela época, né, que os romanos usavam, e a pior era essa, aonde não tinha iluminação, aonde era preso os pés, as mãos e o pescoço. Então, o que essas pessoas começaram a fazer? Eles estavam com dor, querido. Por que eles estavam com dor? Porque eles era uma maneira de corrigi-los naquela época, para intimidá-los. Eles batiam, rasgavam a roupa e davam várias chicotadas nas costas, e aí com lanças, com coisas finas na ponta dessas varas, para cortar mesmo. É assim que eles estavam. Só para você ter uma noção, quem aqui já foi à praia, esqueceu de passar o protetor solar? Ou nunca passou? Dormiu. E aí quando você acordou, percebeu que a sua cor mudou. Gente, e olhou e falou, gente, fiquei com a cor bonita. Calma, espera. Espera até chegar em casa. Você vai conseguir dormir naquele dia? Não vai. Né? A sua pele está ali já com a queimadura. Agora você imagina, você ficar numa posição incômoda, sentado ou em pé, com algo aprisionando as suas pernas, né? Não tiveram condições nesse período de beber a água. Dá água para eles, dá uma alimentação. Não, do jeito que eles chegaram. Mesmo assim, eles encontraram uma forma. E naquele momento, está na presença de Deus, orando e louvando ao Senhor. Aleluia. Então, quando nós olhamos, querido, os testemunhos desses homens, que a gente vê por causa do frio, a gente não quer vir, por causa da chuva, porque deu um problema no carro, eu não vou de ônibus. A nossa base como cristã é muito rasa ainda, você não concorda comigo? É muito rasa. Porque se a gente, o dia não foi bom, a gente fica abatido. Se não vendemos o suficiente, ficamos prostrados. Se perdemos alguma coisa, ficamos questionando a Deus. À meia-noite, no momento mais frio, onde você está sozinho, você e Deus, é que você vai analisar, avaliar como que é a sua fé. Se você dá louvores, se você ora de todo o seu coração, ou se você é aquela pessoa que questiona ao Senhor. Eles não oraram porque sabiam que Deus iria responder, não. Eles não estavam louvando porque estavam vendo ali as pessoas, não. Naquele momento que parecia ser o fim da linha para eles, eles começaram a ter ali a presença do Senhor na vida. E naquele momento, eles saíram daquele lugar físico e já estavam na presença do Senhor. Assim somos nós, irmãos.
Precisamos sair desse ambiente horizontal, né? E mundano, carnal, de resultados, e ser de fato esse crente praticante. Diz aqui que os outros presos o ouviam. Quando alguém está nesse lugar e aquela palavra incomoda, a regra é o seguinte: cala a boca aí, eu quero dormir, porque era meia-noite. Vocês vão morrer mesmo. Vocês estão aí, tem motivo. Mas não, diz aqui o texto, que os presos os ouviam. Aquelas orações foi aquietando aquela alma daquelas pessoas que estavam condenadas. As nossas orações, querido, têm aquietado e trazido paz a muitas pessoas que não merecem, como eu e você. Se nós pararmos de orarmos, o que vai ser dessas pessoas? Se tem alguém que para trazer paz, esperança para este mundo que está preso, aprisionado sobre essas correntes, somos nós. Segunda-feira é dia de você estar lá conectando e orando conosco. Terça-feira aqui pela manhã. Quarta-feira no nosso culto online. Inclusive nessa terça-feira vamos estar falando sobre intercessão. Você tem 2 motivos para estar aqui. O primeiro é que nós vamos estar orando pela sua vida. Vamos estar orando pelos enfermos. Vamos estar ungindo com óleo. Você vai poder estar aqui intercedendo por alguém que está enfermo. Você vai poder trazer alguém que está enfermo aqui. Quem é que vai curar? Não sou eu, não será o pastor João, nem o pastor Alfredo, nem o pastor Vladimir. Se assim Deus quiser, será o Senhor. E qual é o segundo motivo? Que é aniversário do pastor João e você vai poder comer um bolinho aqui com ele. Amém? Ele foi escalado para esse dia para ele não fugir, entendeu? Tem estratégia, irmãos, tem estratégia. E na quarta-feira, o pastor Alfredo, aí junto os dois, né? Não fica tão caro para vocês dois fazer um bolo, essa galera toda. Mas é assim que somos chamados, querido. Somos chamados para orar. Somos chamados para trazer esse louvor à pessoa, às pessoas. O louvor, como que o louvor acalma? Em um dos nossos momentos lá, nosso retiro de pastores, eu estava comentando com alguns irmãos de outra igreja que estava lá conosco: olha, se o culto terminasse aqui hoje, só no momento de louvor e adoração, porque não é só louvar, né? Tem uma diferença aí, a gente vai trazer esse assunto em breve aqui para vocês. No momento de louvor e adoração, querido, já nos preenche, já traz paz à nossa alma. Você concorda comigo? Eu sempre, quando eu subo aqui, eu falo: vocês podiam cantar mais um pouquinho? Porque traz uma alegria, sabe? Traz uma tranquilidade. No momento quando você está louvando, querido, aquelas pessoas que estão ali por perto, talvez não vá concordar, mas vai ficar olhando para você e dizendo assim: por que essa pessoa só anda cantando? Que alegria é essa? Essa mesma pessoa que vê isso, vê também as suas murmurações, vê as suas atitudes. Veja, as pessoas que estavam presas aqui estavam ouvindo. O mundo não aceita e não concorda com a mensagem da cruz, mas ela ouve. E quando nós oramos, querido, até o mais ateu, se você perguntar se ele aceita uma oração, ele vai dizer: não, eu aceito. Não tem uma pessoa, é muito difícil uma pessoa não aceitar uma oração. Conversa com as pessoas que vão para a rua, que vão em vários lugares onde o ambiente é pesado, as pessoas estão lá cheias de arma. Passa lá um crente, ele chama: pastor, vem cá. Ora por mim, abençoa o meu dia hoje. Imagina essa situação de ser pastor: como eu vou abençoar?
Abençoar o quê? Seu assalto pode ser bom? Que a polícia não te... Olha que situação. Conversando essa semana com um pastor de Brasília, um capelão, ele disse, olha, eu visito muita gente nos presídios, e aí eu fiz a pergunta, por que os prisioneiros aceitam tanto os crentes, né? Porque são filhos de crente? Falou, não. É porque são tementes a Deus? Não. É porque eles têm medo de mexer com crente dá azar. Olha a situação. Eu falei, isso em parte faz sentido, né? Então, querido, nós somos assim. Ao mesmo tempo que o mundo não acredita, eles ouvem e percebem que você tem algo diferente. Nas suas orações, no seu louvor, ainda que você se sinta assim, com tantas falhas, com tantos erros, e que é verdade, precisa se consertar, precisa ir melhorando, e você não vai melhorar estando com pessoas ímpias. É aqui nesse local, querido, na casa do Senhor, é na comunhão com os irmãos, é na chamada que nós fazemos. Vamos lá, irmãos, vamos continuar. Mas nós sabemos que há pessoas que têm sono pesado. Tem alguém aqui que tem sono pesado? Tem? Já aconteceu, não sei se você pode falar isso, que a sua esposa te derrubou da cama porque você tem sono pesado? Ou seu esposo? Né? E teve pessoas que já caíram, eu estou falando sério, e continuaram dormindo. O sono pesado é isso, né? Eu lembro que no período da escola, ensino médio, eu tinha, aliás, eu sempre tenho muito sono, na verdade é essa. A Duda estava falando comigo, né, que ela tem sono. Eu falei, eu me identifico com você, Dudinha. Tem muito sono. Aí eu lembro que eu ia no ônibus dormindo. Gente, dormir no ônibus é uma coisa... Você já dormiu no ônibus e sua cabeça foi para o lado do seu vizinho? É ruim demais, né? E a pessoa... e aí volta. Aí a sua cabeça bate no vidro, puf, você toma um susto. E sem contar, às vezes, quando a cabeça vai para baixo, e aí você sente, aí você vai... você limpa todo. É horrível. É horrível. Há pessoas que têm sono pesado e que só acordam, querido, quando o chão treme. No versículo 26, olha o que diz aí. De repente, houve um terremoto tão violento. Então, veja, o nível desse terremoto não foi nem nível 1, nem 2, foi um desses, né? Que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, qual o motivo? O Deus que tocou o coração de Lídia não precisou usar terremoto. O Deus que tocou nessa mulher que estava ali cheia de demônios, uma serva, e Paulo disse, eu te repreendo em nome do Senhor, e ela foi liberta, não foi usado com uma tempestade, com um vento, foi só com a palavra. Mas aqui dessa vez, Deus vai usar o terremoto. E Deus também não precisava do terremoto para abrir as cadeias. É só lembrar a situação do apóstolo Pedro, que passou sobre 4 portões, se eu não me engano, né, sem que ninguém o visse. Não houve terremoto, simplesmente o anjo foi lá e abriu. Qual era o motivo desse terremoto?
quem Deus estava querendo acordar aqui? Os prisioneiros, eles já estavam sendo tocados pelas orações e pelo louvor. E aí você pode imaginar isso? A Bíblia não registra. Mas quantas pessoas, no momento em que Paulo estava orando, não questionando, agradecendo a Deus, estavam lá ouvindo e pedindo perdão e se arrependendo? Quantos que estavam angustiados, querendo se matar, ansiosos, quando começou a ouvir o louvor, como Salomão, começou a ter paz? Queridos, veja a importância que nós temos diante desse mundo. A sua oração que você faz no seu condomínio, você está livrando uma pessoa de cometer morte, suicídio, separações, violências que acontecem nos apartamentos, nos condomínios, que você não sabe. O louvor, querido, quando você começa a cantar, tem um vizinho lá que ele usa um órgão, né? Tem um som diferente. Quando você começa a tocar, qual a pessoa que não gosta de uma música? Né? Um violão, principalmente. Mesmo que não é cristão, isso traz paz. Qual era o principal pessoa que Deus queria atingir aqui? Não era Pedro, não era Paulo, nem Silas, não era o prisioneiro, os outros prisioneiros, mas diz assim, o carcereiro acordou. Você pode imaginar isso? Esse Deus é tão grande que faz mover a terra por causa de uma única pessoa. E não era uma pessoa de uma função importante não, querido. Era de uma função que não era nobre, um carcereiro. Seria hoje aqui uma função que não é nobre, de um porteiro, de alguém que faz a limpeza. Dentro da nossa sociedade, não é uma função nobre não, mas extremamente importante. E que para Deus a função não importa, importa a pessoa. Se Deus é capaz, querido, de mover a estrutura da terra por causa de um carcereiro que nem era cristão, você pode imaginar o que Deus pode fazer e quer fazer através da sua vida? Eu fico imaginando quando o empresário, antes de entrar na sua loja, ele se aquieta o seu coração e diga, Senhor, guarde a minha vida, as portas vão estar abertas, igual a gente aqui, estamos sujeitos a todo tipo de coisa, mas livre-me do homem violento, livre-me das trevas, das pessoas que chegam aqui oprimidas, que possam me contaminar, mas que ao chegar aqui eu possa contagiar essas pessoas. Eu já vi vários vídeos edificantes de pessoas que chegaram em lugar como esse, com um propósito totalmente diferente, e ali foram impactados pela presença de Deus. Deus continua agindo. Mas e nós? Estamos exercendo a nossa função? De repente, houve um terremoto tão violento. Todo alicerce foi abalado, e as portas se abriram, e as correntes de todas se soltaram. Então, um ponto também aqui importante desse terremoto, é que essa prisão nunca mais seria a mesma. Possivelmente não seria possível usar, porque as estruturas foram abaladas. Por isso as portas se abriram. Por isso houve esse grande susto. Assim somos nós, queridos. Você observa bem. Às vezes nós brincamos com as coisas de Deus, nós não valorizamos o tempo que nós temos de culto, não valorizamos os chamados que é feito por Deus, pela palavra, pela dinâmica da própria igreja, até você ser abalado.
Quantos precisam ser acordados e serão acordados somente assim por um grande terremoto? Então, quando você vê uma pessoa em situações extremamente difícil, ore por essa pessoa, mas não interfira naquilo que Deus quer fazer, para que esse terremoto não sobre para você também. Que a igreja diga amém. Todas as portas se abriram. As portas não foram abertas só do apóstolo Paulo, nem de Silas, ou de outros cristãos que estavam lá. Todas as portas. A porta do reino de Deus, querido, está aberta para todos que ouvem e aceitam a palavra de Deus. Eu não gosto muito disso. Ao meu ver, eu acho injustiça. Mas a minha justiça, graças ao bom Deus, não é igual a dele. Ele aceita todos. Para alguns eu queria que fosse punido mesmo. Eu não aceitaria aquela oração daquele prisioneiro. Lembre-te de mim. No lugar do Senhor, eu vou lembrar nada. Tu vai morrer, sujeito. Mas depois da cruz, da morte do Senhor, ele vai dizer, não, é diferente. Ali mesmo, ele já começou a mostrar que o reino de Deus é para todos que se arrependem e confessam os seus pecados. E aí eu tenho que dizer amém e obrigado, Senhor, porque eu faço parte dessa turma, amém? Todas as portas, querida. Mas Deus não só abre portas, tem cristão que ignora isso. Ele também fecha. Será que todas as vezes que Paulo ficou preso, houve terremoto? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17, fala sobre isso. Não precisa colocar, não. Mas fala sobre isso. Em que, em outros momentos, Paulo esteve nessa mesma situação e sentiu abandonado, traído, com poucas visitas e extremamente necessitados. Mas o que conta aqui, o principal aqui não é o terremoto. O principal aqui não é a prisão, não é o sofrimento. O principal desse texto que nós podemos ver aqui, que em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus está presente diante daqueles que clamam, e louvam e oram, pedindo a sua presença, irmãos. Porque senão nós iríamos viver somente de sofrimento. Eu estou passando por essa prova. Você não já escutou isso? Eu estou passando por essa prova. É porque eu sou um servo de Deus. Como assim? Eu estou passando por essa prova porque as lutas existem para todo mundo. Faz parte da vida, não tem como negar isso. Não é assim? Você já nasce levando o quê? Um tapa. Que me bateu, não fiz nada. E você, primeira coisa que você faz quando nasce, chora. Você já vem ao mundo chorando e é a vida inteira assim. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós encontramos esse abrigo e nós podemos nos alegrar. Aleluia! Podemos, irmãos, podemos. Por isso, eu vivo nessa luta, constantemente dizendo, irmãos, a casa do Senhor, a pregação de Deus, não é de falar coisas ruins. Eu estou contando aqui os fatos ruins, negativos, mas dizer que em meio a essas lutas, há esperança, porque Deus estava presente com eles. Porque se nós não tivermos como a casa do Senhor, o abrigo de Deus, o lugar de refrigério, onde vamos ter isso? E você, querido? Como é que você anda? Que tipo de mensageiro você tem sido? Só de notícias ruins? Olha o assassinato que aconteceu em tal lugar.
Acontece, eu passo por vários acidentes, a pessoa está lá filmando. Para que filmar isso, gente? Quando você passa em lugar extremamente pesado, difícil, é momento para você orar. Senhor, não permita que haja uma briga, uma confusão. Não permita que esse carro enguiçado, eu já vi situações assim na ponte, carro enguiçado, e a pessoa sinalizou mal, o carro veio, atropelou aquela pessoa. Eu, quando vejo um carro parado, eu digo, Senhor, livra essa pessoa, que os que vêm atrás possam estar atentos, que nenhum mal aconteça. Quando eu vejo um bêbado na rua, querido, não fico rindo não. Eu vivenciei isso na minha casa várias vezes. Eu olho e lembro daquela família. Como que essa pessoa vai chegar em casa? Como que esses filhos vão ser tratados? E eu lembro, se Deus ouviu a minha oração, libertou meu pai, libertou vários tios meus do vício da cachaça, Deus pode libertar essa pessoa. Não acho graça não. Olha lá um bêbado, olha o que ele fez. Você esqueceu quando você passou por isso? Você sabia que muitos, quando estão na estrada, são atropelados não por causa do pedestre, por causa do motorista, mas que atravessam mesmo para cometer suicídio? Você nunca pensou sobre isso? Eu já livrei-me de 2 situações em que a pessoa tentou se suicidar na Alameda, quando o Espírito Santo me lembrou desse momento. Não estava no celular, não estava mexendo no rádio, mas estava atravessando, atento e orando. Eu já vi situações na minha frente de pessoas se jogar em frente a uma moto, não tinha como. E você sabe que a moto é muito rápida e consegue se desviar fácil. Foi tão inesperado que nem a pessoa da moto conseguiu se livrar, ficou lá os 2 lá estendidos. Paulo aqui não estava preocupado mais com ele, porque nenhuma prisão podia prendê-lo, nenhuma chicotada podia desistir dele continuar. O cristão é assim, é livre, irmãos. O cristão é aquela pessoa que as coisas adversas entristecem, incomodam, tem dificuldade, mas o que dá tanta força para ele é porque ele não está sozinho. Ele encontra pessoas como Sila. Imagina se essa pessoa que estivesse ao lado dele estivesse ali dizendo: que besteira que nós fizemos. Será que estávamos certos? Não, diz que eles cantavam louvores. Não tem coisa melhor do que você estar ao lado de um irmão, de uma irmã assim. Vamos lá, pastor, vamos conseguir. Pastor, tenho orado por você. Quantas pessoas acordam pela madrugada, que Deus incomoda para orar por mim, para orar pela sua vida, que tem liberdade, e coloca lá: eu estive orando por você enquanto você estava dormindo. Quantas pessoas nós precisamos, querido, como Silas, como Paulo, pessoas que estão ali orando e dando louvores a Deus. Não gaste o seu tempo com essas notícias malignas. Não gaste. Não gaste.
Ah, está acontecendo na igreja tal. Deixa para lá, só ora, querido. Não fique divulgando isso. Você pensa comigo aqui, querido, se você está no hospital, e aí você chega lá, o médico diz, olha, essa situação não tem jeito, é difícil, não temos tratamento, e antes de você eu já tratei mais de 50 e morreram todos. Como é que você sai de lá? Você vai sair lá orando, louvando, dando glória a Deus? Vai, irmão? Não vai não. Porque a estrutura nossa como fé cristã ainda é muito rasa. Essa é a verdade. E qual é a função daquele médico? Um bom profissional, ele vai te ouvir e vai dizer, nós vamos tratar de você. Mas eu ouvi dizer na internet que acontece isso. Cada corpo reage diferente. O mesmo, mas tem esse medicamento que dá certo, que você não está passando para mim. Cada corpo tem um medicamento diferente. Nos últimos dias, o que vai manter os eleitos de pé é aqueles que estão sendo alimentados pela palavra de salvação e de esperança. Se você, antes de vir para cá, hoje, se você tivesse procurado as notícias de domingo passado, o que aconteceu aqui, na madrugada de sábado para domingo, você não viria, tenho certeza. Porque as trevas não traz coisa boa, não. Um tempo atrás, eu estava jogando o lixo fora. Sempre aos domingos a gente fazia isso, né? E aí, tanto eu quanto o Pimenta presenciamos um assalto, lembra, Pimenta? Na estrada, Pimenta. Ah, sabe, era você mesmo. Você imagina se eu chegasse aqui no outro domingo e falasse, cuidado, estrada. No domingo à noite só estaria eu, os pastores e o Pimenta aqui. Mas pastor, tem que preparar. Vai preparar o quê, irmão? Me diz. O cara estava saindo, veio um carro na via principal, fechou o carro e levou. E quando eu passei, e o Pimenta, nós estávamos ali naquela hora. Eu falei, Cristo, aconteceu alguma coisa. Eu pensei que era um atropelamento. Mas o Pimenta viu isso mais de perto. Mas isso me chamou a atenção por uma coisa. Você, quando para deixar o lixo lá fora, e seu carro está aberto, você está correndo risco. Vai continuar? Não é? Imagina se eu colocasse isso no grupo. Não tem esse direito, querido. Não tem. Mas eu tenho o direito de dizer para você, Deus me libertou o Pimenta naquela hora. Por que não libertou com a outra família? Não sei. Então nós precisamos acordar, querido. Diz aqui o versículo 27 que o carcereiro acordou. E vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. As portas estavam abertas. Ninguém saiu. Então todo mundo fugiu. Porque não é normal uma porta aberta e os presos lá olhando. E aqui vai acontecer o método mais estranho de evangelismo. Paulo estava no fundo da prisão, bem longe do carcereiro. Como que ele conseguiu ver aquela cena e entender que o carcereiro iria se suicidar? Porque ele seria condenado do mesmo jeito. Então, já que vai me matar, eu mesmo faço. Porque ele iria ser penalizado com a morte, porque ele já tinha sido avisado. Cuida bem desse prisioneiro, cuidado com ele. Versículo 28. Mas Paulo gritou: não faça isso!
estamos todos aqui. Paulo não estava junto com os prisioneiros, estava em outro lugar, separado. Que garantia, que segurança era essa desse homem? Aqui nós podemos ver, como foi dito, sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que é dado a cada um de nós. Paulo que teve essa segurança, essa revelação, para trazer para ele uma palavra de tranquilidade. Como pode, querido, alguém em uma situação de injustiça, sentindo dores, com frio, em total escuridão, com fome, com sono, trazendo esperança ainda? Só os cristãos é capazem de fazer isso nos dias atuais, porque você tem a palavra da salvação, você tem as boas novas. Mas se você só se alimenta de desgraça, ainda que seja uma mensagem do reino, de fatos negativos que está acontecendo em volta do mundo ou dentro da igreja, qual vai ser a sua palavra? Porque eu estou alertando. Não está alertando nada, você está deixando mais ainda as pessoas apavoradas. Eu digo isso porque todos nós hoje temos essa facilidade de transmitir mensagem para tudo quanto é lado. Se você quer divulgar mensagem, fala mensagem de salvação, de pessoas que foram curados. Tem tantos testemunhos, querido, que pode edificar a vida do povo e até daqueles que não são cristãos. E por que não falar do seu testemunho? Eu dei aqui um testemunho para você agora do livramento de Deus. Por que não falar do seu? Mas pensa sobre isso. Se você não tem um testemunho de vida, será que você serve ao Deus vivo? Porque o Deus vivo continua agindo até os dias de hoje. Aleluia. Pode ser que você não seja liberto de uma situação que você está prisioneiro, mas pode ser que aquela situação ali seja para salvar, quem sabe, um simples carcereiro. Paulo disse: não faça isso. Agora me responda: é comum uma cela se abrir e os presos condenados permanecerem nela? Não. Todos estavam em choque, sem reação. Que é isso? O que está acontecendo? Em meio às calamidades, querido, aquelas pessoas que têm comunhão com Deus, eles sempre têm uma mensagem de esperança, ainda que o mundo esteja abalado. Você sempre terá uma mensagem de salvação, de esperança, de segurança. Somente a luz, querido, pode revelar as trevas. No versículo 29, aqui a luz vai revelar as trevas que ali existiam. O carcereiro pediu luz. A luz aqui revela a atitude dos prisioneiros de Cristo. A mesma luz que derrubou Paulo e o deixou cego no caminho de Damasco, essa mesma luz fez Paulo enxergar a sua miséria e ter uma mudança radical na sua vida. Paulo chega a afirmar no livro de Efésios que ele é prisioneiro de Cristo. Por isso que nós, como cristãos, precisamos andar na luz, na revelação da palavra, para que esta luz, a luz de Cristo, possa iluminar os nossos caminhos e convencer cada um de nós dos nossos pecados. Qual foi a atitude daqueles cristãos? E qual é a atitude de alguns cristãos aprisionados nos dias de hoje? Eu vou dizer para você com muita facilidade. Alguns cristãos questionam a Deus.
Vê se você não já ouviu isso. Eu já cansei de ouvir isso em sepultamento. Ao chegar, recebido pelo esposo, ou pelo filho, pela filha, pastor, não entre sem que antes você me responda uma pergunta. Por que Deus permitiu isso? Essa é a atitude de alguns cristãos. Há outros que nessa questão chegam ao ponto de dizer, quando o pastor vai para fazer um louvor, não quero que você ore aqui, não quero que você cante aqui no sepultamento. Já houve situações assim. Outros se culpam. Se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse agido dessa maneira, agora é tarde, agora eu não tenho o que fazer. E pior, outros culpam alguém, como Maria e Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Qual tem sido a sua atitude, querido, quando se encontra aprisionado pela situação que todos nós vamos passar, de enfermidade, de perda, de doença, de situações impossíveis? Qual tem sido a sua atitude? Paulo e Silas nos deixam aqui um grande exemplo. Eles oravam e louvavam a Deus. Eu posso garantir para você, querido, e que todos nós iremos ter essa experiência, e que o dia o chão vai tremer, não pelo poder de Deus, mas pelas adversidades. Quantos que eu já vi aqui, querido, perder pessoas tão íntimas, estão ainda de pé aqui, orando e louvando a Deus. Mas quantos eu já vi por perder coisas tão insignificantes como um emprego, como um bem material, e disse, pastor, estou indo embora. Qual foi a atitude do carcereiro? Ele pediu luz, versículo 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Essa foi a atitude, pediu luz, entrou correndo, trêmulo e prostrou. Toda essa atitude, querido, foi provocada por aquilo que ele viu. Ele não teve essa atitude antes, mas quando viu algo sobrenatural, a atitude dele mudou. Às vezes nós não deparamos com irmãos assim, e que precisam desse terremoto para ter uma mudança na sua vida. O impacto aqui, querido, os não cristãos são impactados pelo sobrenatural, pelos milagres. Mas já os cristãos são impactados por aquilo que ele crê. Eles são impactados porque eles creem na palavra do Senhor Jesus. Quantas mensagens têm impactado a nossa vida? Mesmo conhecendo todos os textos que foram pregados nesse período do retiro, como eu chorei mesmo. Como Deus falou comigo. Não tinha nenhum pregador diferente ali. Ninguém com uma novidade. Mas tinha algo importante, a presença do Senhor Jesus. Versículo 30, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Então podemos ver aqui que, diante daquele fato, este homem vai ter uma mudança.
E ele quis o Deus de Paulo e de Silas. E a resposta foi simples: crê no Senhor Jesus. E essa crença foi feita mediante a pregação da palavra de Deus. Essa é a grande responsabilidade nossa. Se as pessoas não ouvirem e verem o nosso testemunho, como que elas vão saber que esse Deus é vivo? Como elas vão querer crer? Como elas vão aceitar a palavra do Senhor? Nesta noite, você tem a chance de convidar um não cristão para vir à casa do Senhor. O melhor dia é o domingo, querido, porque é o dia que não tem atividade nenhuma. Sexta e sábado é bem complicado os dias atuais, mas aos domingos às 6 horas, e se você for uma pessoa motivada, íntima, amigo daquela pessoa, não tem como aquela pessoa dizer o não. Você estará dando a oportunidade para que essa pessoa seja salva. E acontecia um fenômeno muito interessante naquela época, que não somente a pessoa que aceitava Cristo, mas todos de sua casa. Era uma influência tão grande daquele líder, né? Que não era apenas um, né? A salvação era em lote, era em grupo. E aí, depois que essa pessoa aceitou, ele continuou com a mesma atitude, com a mesma hostilidade, tratando Paulo e Silas? Não. Houve mudanças, querido. Quando nós nos convertemos, nós mudamos, estamos passando por esse processo de conversão. E eu questiono muito aqueles que ainda são arrogantes e dizendo que é crente, orgulhosos, que não aceitam a correção, que não aceitam ser orientados, que não aceitam as regras de uma igreja. Eu questiono se essa pessoa de fato é convertida. Diz aqui que ele levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. Uma pessoa, querida, convertida, ele leva os ensinamentos. Sabe o que o pastor falou hoje? Ou então ele não fala nada, mas a própria família, nós já tivemos vários testemunhos aqui, muito significativo para nós, de pessoas não cristãs, de chegarem aqui e dizer: olha, nós não somos crentes, não gostamos de igreja. Olha só, ó a maneira com que chega. Não gosto de entrar na igreja, mas eu vim aqui. E aí? Quero saber o que você está fazendo com essa pessoa da minha família. Mas o que está acontecendo? Essa pessoa mudou, está diferente. Assim é a casa do Senhor, querido. Possivelmente essa pessoa não teve força para falar do amor de Deus, mas o seu testemunho já estava gritando ao ponto de incomodar aquelas pessoas, dizer: que Deus é esse? Como que nós não conseguimos? E vocês são pessoas estranhas, estão mudando. Não somos nós que mudamos ninguém, querido. É a presença do Senhor quando você permite entrar na sua vida. Aleluia! Queremos levar esse ensinamento e essas pessoas para o nosso lar. Eu observo isso nitidamente por aqueles adultos que estão aqui, em que levam os ensinamentos, traz boa referência da sua liderança, do seu pastor para a sua casa. Naturalmente os filhos se aproximam de mim. É muito interessante isso. Várias crianças na trilha estavam lá caminhando e dando testemunho. Tio, olha a intimidade, não é nem pastor não, tio. E aí quando vai crescendo é tio pastor. Pastor, quando crescer eu quero ser igual a você. É porque eu falo pelas coisas que eu faço? Não. Por aqueles que eles estão ouvindo dos seus pais. Mas aquele pai que diz: besteira, faz isso não.
Tem nada a ver, não pode deixar. Pode deixar que eu vou lá e resolvo isso para você. Essas crianças vão crescendo, querido. Indiferente se vem oculto ou não, se falta ou não, não tem que dar satisfação nenhuma. Por quê? Eu aprendi isso com o testemunho dos meus pais. Diz no versículo 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E aqui Deus agiu de maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a todos com essa mensagem e que você possa refletindo sobre isso que nós lemos hoje, até aqui o versículo 34, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais para você. E para você que está aí nos assistindo, vamos estar de pé? Eu faço esse convite para você. Se tem um lugar, quando nós estamos passando problemas, lutas, ainda que o nosso lar é o melhor lugar para nós estarmos quietinhos, mas se tem um lugar, esse lugar é na casa do Senhor, e que a igreja diga, nós estamos esperando você aqui, hoje, às 18 horas. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu Espírito estar aqui, que eu sei que essas aplicações foram muito simples, simplória, pobre, diante de toda a riqueza que o Senhor ainda vai falar para cada um dos corações ao saírem daqui e vai levar durante toda a semana, aleluia. Mas já me sinto honrado, Senhor, por eu fazer parte dessa história, por eu registrar isso no meu coração, Senhor, e dizer, Senhor, que eu possa ouvir a tua voz, com um simples chamado, que eu não venha precisar de um terremoto para acordar do sono da morte espiritual, do esfriamento, mas se o Senhor achar que isso for necessário, Senhor, eu também me coloco nessa mesma posição do carcereiro. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para continuar nesse caminho? O que eu preciso fazer para me fortalecer cada vez mais? Crê no Senhor e será salvo. Continue ouvindo a minha mensagem e será o alimento diário para a sua vida. Pai, nós entregamos nas tuas mãos e já te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu louvor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Oh Pai, obrigado pela presença do teu Espírito aqui nesse lugar. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cante. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
uma vez de todo o seu coração. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Antes de despedir vocês, eu queria dar um testemunho dentro disso que o pastor falou. Deus colocou no meu coração. Meu esposo trabalha viajando, né? Sai muito cedo e sempre está se deslocando de carro. E eu sou aquela pessoa que tem um sono pesado. Aqui que o pastor falou que se dente. Então de manhã ele sai e geralmente eu não levanto, né? Falo com ele, oi, tal, tchau. E ele vai. Mas neste dia especialmente, ele falou comigo, eu me levantei, assim, sem sono nenhum, e sentindo uma coisa forte. E ele, não, eu tô atrasado, tem que ir e tal. Aí pegou o carro, foi, eu levantei, fui lá fora, fechei o portão e sentei no sofá e comecei a orar. Deus colocando no meu coração que tinha algo. Eu fui orando, Senhor, repreende. Quando foi 9h30, porque onde ele vai é muito distante, isso era umas 5h30 da manhã, eu liguei, você chegou? Eu não estou conseguindo falar com você. Olha, eu cheguei, mas aconteceu um acidente, assim, só que eu não sei o que aconteceu, que o rapaz da moto que estava vindo na frente ia numa direção e de repente mudou a direção. Ele freou em cima do rapaz, ele fez um barulhão, freio. O rapaz ficou atônito. Veio um rapaz atrás de moto em toda velocidade, bateu na moto. Ele escutou aquele no carro, né? Ele ouviu aquele barulhão, desceu do carro, falou: meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Quando olhou, o rapaz estava intacto. Não tinha acontecido nada com o rapaz. O rapaz da frente também não tinha acontecido nada. E o carro, para sua e a minha surpresa, não arranhou, nem arranhou, não aconteceu nada. Você pode glorificar a Deus, dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Aleluia, aleluia. Senhor, agradeça comigo pelos livramentos visíveis e os invisíveis que você e eu recebemos. Levante as suas mãos e glorifique, querido. Senhor, obrigada, Pai, porque Tu estás com Teu povo. Nós não merecemos, mas a Sua graça se estende e nos cobre. Te louvamos por esse dia, pela Tua poderosa palavra que nos faz avançar, que nos guarda. Tu és aquele que escreve a nossa história e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para você. Eu
quero